Olá pessoal, e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês alguns discos recebidos aí do meu amigo Valtair Moraes do canal História, Música e Prosa. Ele me passou um lote de 5 LPs por um preço bem bacana, LPs excelentes que eu vou estar mostrando aqui cada um deles para vocês, começando com esse álbum maravilhoso aqui do Osmar de Paula, lançado no início dos anos 80, o Viva com Deus. É para mim uma das melhores produções do cantor e também um dos meus favoritos. Quando eu era criança, meu pai ele levou uma fita cassete, desse álbum e fez uma cópia pra gente ouvir na época e acabou ficando na minha memória afetiva. Canções maravilhosas aqui que eu curto muito, como Viva com Deus, A Maior Maravilha, Tudo é Possível, Eu Quero. Tem canções lindíssimas nesse disco aqui. E ele foi lançado pelo selo da Joerp, que é a Junta de Educação Religiosa e Publicações. Eu creio que tenha sido o único LP que ele lançou por esse selo. Eu não sei se esse álbum ele teve encarte, nessa edição em LP, mas pelo menos as informações principais estão aqui, da ficha técnica, com a apresentação do disco feito pelo próprio Osmar de Paula. É um LP muito bom, gente, que eu recomendo muito que vocês ouçam. Eu não sei se no streaming ele está numa qualidade boa, mas com certeza ele está aí disponível nas plataformas. Escutem que esse álbum aqui é muito bom. E o próximo é O Tempo de Louvor, da Comunidade Evangélica Vila da Penha, do Rio de Janeiro. No caso aqui tem um subtítulo Praise Collection, 1982 a 1994, porque se trata de uma coletânea, Então, as canções elas são justamente desse período da discografia do grupo, e tem os melhores sucessos, do Ministério, e foram regravados com novos arranjos. No caso aqui a gente tem grandes clássicos como O Tempo de Guerra, Senhor dos Exércitos, Deus Chama Todos os Povos, canções que ficaram conhecidas nas igrejas de todo o Brasil, principalmente as três mais conhecidas de todas desse repertório, que é a Consagração Louvo ao Rei, que na verdade não é uma música só, são duas canções que foram unidas em uma única música, e A Tua Palavra. No caso, essas três canções são de autoria dos irmãos da cantora Adriana Marques, o Anderson Matos e o Marcelo de Matos. Inclusive a Adriana Marques também aqui na foto, porque ela também fazia parte da formação do grupo na época, e a Aline Barros também está aqui presente, porque ela também fazia parte. No caso, a Aline Barros teve visibilidade nacional através da interpretação dessas canções, Consagração, Louvo ao Rei e Tua Palavra. E esse disco ele foi lançado pela MK Publicitar, que hoje é MK Music. É um LP icônico. E, inclusive até é um pouco difícil de você encontrar ele por aí. E ele está aqui com o encarte ainda da época. Vejamos aqui, vou mostrar aqui para vocês. O encarte com as letras. E aqui tem algumas fotos das apresentações do grupo, com a ficha técnica, o nome dos integrantes. E essas capas da época são muito legais, sempre trazendo uma abordagem temática, com alguma representação, é muito legal. Os outros discos do Ministério também tem capas assim, eu acho muito bonitas essas representações. E esse aqui é um descasso, gente. Muito bom. Tempo de Louvor, da Comunidade Evangélica da Vila da Penha. E o próximo, esse descasso incrível do Rebanhão, lançado em 1990 pela gravadora Gospel Records, Princípio, um dos maiores álbuns da música cristã nacional. Esse álbum aqui é incrível, gente. Eu tive a oportunidade de comprar o CD dele 2 vezes. Mas aquele caso que eu já falei em outro vídeo, eu prefiro, nesse caso aqui, aliás, no caso de alguns LPs, eu prefiro mesmo a edição em vinil do que a edição em CD. Principalmente por causa da questão da arte. Que no CD não tem essa contracapa, que eu acho bem legal. E a questão da própria estética do encarte, eu acho muito mais bacana. E esse álbum aqui, para mim, ele é o meu segundo favorito do Rebanhão. O primeiro é o Mais Doce que o Mel, em segundo lugar vem esse aqui, descasso do grupo. E ele ainda está com o encarte original da época, muito bem conservado. O disco também conservadíssimo, tá ótimo. Olha só, seguindo a mesma estética, as cores azul e branco, encarte excelente. E esse álbum aborda temáticas muito pertinentes, as letras são super atuais, o repertório traz canções excelentes, como a faixa título, Princípio. Aqui tem um mega hit, Palácios, que até hoje é uma música muito regravada. Muro de Pedra, tem também aqui uma que ficou bastante conhecida, que é Selo do Perdão, uma canção excelente. O repertório inteiro desse disco é uma maravilha, gente. Isso aqui é um grande clássico, eu estou muito contente de ter ele na coleção. Rebanhão Princípio, descasso mesmo. Algo incrível. E o próximo, Passaporte, da banda Novo Som, lançado em 1992. Esse aqui ele traz grandes hits como a canção título, Passaporte, Viver e Não Sonhar,
o mega hit Acredita, que até hoje é uma das canções mais executadas do grupo. Aqui tem uma regravação de um corinho da Audacélia, né, que é a música Tu És Soberano. E uma das minhas favoritas, né, do grupo, que é o Elo de Amor, que tem uma sonoridade bem anos 80. A propósito, esse álbum todo ele tem uma sonoridade bem oitentista, né? Apesar de ele ter sido lançado no início dos anos 90, né, ele tem essa característica, né, com um som bem anos 80. E infelizmente esse meu exemplo aqui ele não está com encaixe, né, porque originalmente esse disco tem encaixe, mas só em saber que o disco está tocando bem, né, eu já estou contente demais. E esse LP, até onde eu sei, ele foi lançado com 2 rótulos diferentes, né? O primeiro, se eu não me engano, se eu estiver enganado, vocês me corrijam. Ele tinha um NS bem grande, NS Produções. Esse aqui possivelmente é de uma tiragem posterior, né? Tem um NS menor, né, aqui no rótulo. Certamente foi uma tiragem que veio depois. Mas independente da tiragem, né, ele tinha encarte. Ele tem encarte esse LP. E ele também foi lançado em uma edição em CD com 4 faixas bônus adicionais do LP anterior, que era o Pra Você. No caso da edição aqui mesmo em LP, são apenas as 8 faixas originais do álbum. É um descasso, recomendo muito. E o próximo, e o mais raro também, Nada a Perder, de Carlinhos Félix, que no caso foi um dos últimos álbuns que a MK lançou em formato de LP, né, dos anos 90. Esse aqui é bem difícil de ser encontrado. E aqui está um encarte, né, com as letras das músicas, uma foto do Carlinhos Félix, né, os detalhes aqui da ficha técnica. E tem até uma curiosidade que eu não sabia até um certo tempo, que quem produziu, né, quem fez a produção de arranjos, a direção musical e até a mixagem desse disco, foi o Zé Canuto, que é justamente um saxofonista que participou de muitas gravações, né, de álbuns cristãos nos anos 90 e também nos anos 2000. Eu não sabia que ele tinha produzido esse álbum. É por isso que eu gosto dessas curiosidades de encartes, né, porque sempre traz informações muito interessantes. E esse disco ele traz canções que eu gosto muito também, como Nada a Perder, Verdadeiro Amor. Tem aqui a Você Comigo, tem uma regravação de Muro de Pedra, que é uma música também lá do álbum Princípio, que eu mostrei agora há pouco. E esse disco faz parte da primeira fase do Carlinhos Félix, que é a fase que eu mais curto, Nada a Perder, um álbum muito bom. Eu não esperava ter esse álbum agora, mas que bom que ele veio. E então, pessoal, é isso aí. Esse foi o vídeo mostrando aí os recebidos, do meu amigo Valtair Moraes, do canal História, Música e Prosa. E quero aproveitar também para indicar o canal dele, tanto aqui no YouTube, quanto o perfil dele lá no Instagram. Eu vou deixar aqui a indicação no link, aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado ao meu amigo Valtair, mais uma vez. Quero agradecer muito a ele por esse lote maravilhoso, com LPs sensacionais. Que Deus continue te abençoando grandemente, você e sua família, meu caro amigo. E agradecer também a você que está nos assistindo em mais esse vídeo. Nos vemos no próximo, se assim Deus nos permitir. Até lá!